Olá, amigo prevencionista, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos continuar a série comentando a NR6 e nós vamos explorar o item 6.5.1 da NR6, que fala sobre as responsabilidades do empregador, responsabilidades da organização quanto aos EPIs. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Já deixe seu like também nesse vídeo, né? E se você achar esse tema interessante para outros amigos prevencionistas, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode ser interessante esse conhecimento sobre segurança do trabalho. Então vamos iniciar, pessoal, falando sobre o item 6.5.1 da NR6, né, e as principais responsabilidades da organização, para garantir que os EPIs sejam eficazes e utilizados de forma correta no ambiente de trabalho. Então vamos comentar cada linha, né, de forma detalhada, né, com exemplos práticos, para que você, profissional de SST, possa interpretar e aplicar esses requisitos no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui com vocês para iniciar o Comentando NR6, falando hoje sobre a responsabilidade da organização. A linha A, adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Então, o primeiro ponto é importante e é básico, mas é fundamental. A organização deve adquirir os EPIs que possuam o certificado de aprovação, ou o CA, que é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o CA é a garantia de que esse equipamento de proteção individual foi testado e aprovado para proteger contra os riscos para os quais ele foi projetado. Nós falamos mais sobre isso na aula anterior aqui do Comentando NR, especificamente da NR6. Então, se você não assistiu esse vídeo, né, dá uma olhadinha depois, onde eu explico um pouco mais sobre o CA. Então, um exemplo, se uma empresa precisa, por exemplo, proteger os trabalhadores contra agentes químicos, proteger a pele, as mãos do trabalhador contra agentes químicos, ele precisa adquirir uma luva de proteção que tenha um CA válido e aprovado para o produto químico que está sendo manipulado. Então, as luvas não são todas iguais. A gente precisa verificar para o que essa luva ou o EPI ele é aprovado, e essa informação estará no certificado de aprovação. Então, isso vai evitar, primeiro, a compra incorreta do EPI, né, e também o fornecimento incorreto desse EPI. Então, vamos para a linha B agora. Orientar e treinar o trabalhador, o empregado. Então, o treinamento e orientação são indispensáveis para que o trabalhador compreenda a importância e o uso correto dos EPIs. Então, a empresa ela deve fornecer informações claras e práticas para garantir que o equipamento seja utilizado de forma adequada. Esse treinamento, como vocês podem ver aqui, não tem uma periodicidade definida na norma e nem conteúdo programático. Mas o que a gente deve passar para o trabalhador nesse treinamento, nessa orientação sobre os EPIs? A forma correta de utilizar, a vida útil do EPI, quando ele deve ser substituído, né? Então, essas informações teóricas e práticas, né, devem ser transmitidas para o trabalhador e sempre, pessoal, de acordo com o que o fabricante colocou. Então, é interessante dar sempre uma consultada no boletim ou na ficha técnica do EPI. Vamos para a linha C agora, pessoal. Fornecer ao empregado gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas também na NR1. Então, o fornecimento, em primeiro lugar, o fornecimento do EPI ele é gratuito, né? E é uma obrigação da empresa fazer esse fornecimento para o trabalhador. Então, não posso descontar o EPI do trabalhador, pedir que ele compre o EPI, né? O EPI tem que ser distribuído de forma gratuita. E ele deve ser adequado para o risco e ser fornecido em perfeito estado de conservação, né? Então, se eu vou fornecer um EPI em perfeito estado e adequado para o risco, primeiro eu preciso entender qual é o risco. Então a NR6 aqui reforça a necessidade de você entregar um EPI para o trabalhador quando essa medida for necessária, de acordo com as medidas que você está aplicando para controlar a exposição àquele risco.
Então, existe a hierarquia das medidas de controle, o EPI entra nessa etapa da aplicação das medidas de prevenção como uma medida temporária e após uma série de medidas, né, como proteção coletiva, medida administrativa, né? Então, se a gente não consegue eliminar o risco, a gente parte para a proteção através do EPI. E esse EPI vai ser fornecido de acordo com o risco que o trabalhador está exposto, tá? Mas importante sempre levar em consideração é, essa referência que a norma coloca para a NR1, isso é extremamente importante, né? Então imagina um exemplo aqui, um trabalhador exposto ao ruído. Então, antes da empresa fornecer o protetor auditivo para esse trabalhador, ela precisa fazer a avaliação quantitativa de forma adequada, buscar uma forma de proteger o ambiente desse ruído, aplicando um EPC na fonte. Se não for possível alterar a fonte de ruído, né, ou eliminar a fonte, eu tenho que buscar a proteção coletiva na fonte, né, na fonte do ruído, depois na trajetória. Se não for possível isso, então eu vou fornecer o EPI para o trabalhador como uma última medida ali de prevenção, até que as medidas coletivas ou de eliminação sejam aplicadas. Agora, aqui na linha D, nós temos a obrigação da empresa de registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, inclusive por sistema biométrico. Então, o registro do fornecimento de EPI, ele é importante para a rastreabilidade, né, e auditorias também. Então a gente precisa ter rastreabilidade e demonstrar o fornecimento desse EPI, a data que foi fornecido, né, para conseguir gerar esse tipo de evidência de que o fornecimento ele é realizado, o EPI ele é substituído, né? E esse registro, pessoal, geralmente era feito em fichas de EPIs, eu acredito que é feito assim para a maior parte das empresas. Mas a norma, pessoal, em uma das suas últimas revisões, ela incluiu, né, a possibilidade de um sistema eletrônico para fazer esse registro. Então, existem softwares hoje no mercado que você pode aplicar para fazer todo esse registro de fornecimento, que vão controlar também a vida útil desses EPIs, a quantidade de EPIs que o trabalhador está recebendo, né? Então, eles dão notificações quando você tem que substituir o EPI do trabalhador. Então, hoje tem bastante opção no mercado e a norma, né, através dessa linha D, pessoal, ela nos dá a possibilidade de fazer esse registro de forma eletrônica, claro, além da manual que a gente já aplicou aí por muito tempo, né? Então, vale a pena dar uma verificada nisso, tentar esse investimento, né, de informatizar a entrega, o registro dos EPIs, porque isso vai garantir um histórico confiável, né, para você e fácil de consultar, principalmente para aqueles EPIs, pessoal, que a gente tem ali a neutralização de adicional de insalubridade. Então não pode ter falha no fornecimento e no registro, né, do fornecimento desses EPIs. E como nós podemos ver aqui no item 6.5.1.1, o sistema eletrônico para fins de registro de fornecimento de EPI, caso seja adotado, deve permitir extração de relatórios, né? Então, o sistema ele tem que permitir, pessoal, que você crie ali a evidência. Você vai retirar relatórios em PDF, né? Com as assinaturas que o trabalhador fez por biometria, né? Assim, enfim, assinatura eletrônica que ele fez ali para demonstrar o recebimento daquele EPI, né? Então, esses registros, né, como eu disse anteriormente, são necessários muitas vezes para proteger empresas de passivos trabalhistas, e esse software tem que permitir, né, a retirada desses registros. A linha E agora, pessoal, exigir o uso dos EPIs. Então não basta só fornecer o EPI, a organização também deve garantir que ele seja utilizado de forma correta, né, conforme o treinamento que você já deu ali para o trabalhador. Então isso vai incluir o monitoramento, pessoal, e as ações de conscientização para criar uma cultura de segurança, né, na empresa. Então, exigir o uso faz parte dessa melhoria, desse avanço da cultura de segurança. Aqui, pessoal, não estou dizendo aplicar advertência no trabalhador, né? Não, não é só isso, tá? Mas inspeções periódicas para verificar o uso do EPI com auditorias feitas pelo profissional de CST ou pela CIPA, pela liderança, enfim. Então a gente precisa de alguma forma estar monitorando o uso do EPI. A gente não pode só fornecer e treinar
e achar que o trabalhador ali vai sair utilizando, não vai ter falhas, né? Infelizmente isso pode acontecer, principalmente em empresas em que os trabalhadores têm uma baixa cultura de segurança, baixa percepção de risco, né? Então, cobrar, exigir o uso, pessoal, faz parte dessa melhoria, tá? E agora vamos para a linha F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis, esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante. Pessoal, higienização e manutenção periódica sempre em comunhão com o que o fabricante coloca para nós. Então, o boletim técnico, a ficha técnica do EPI é essencial para você atender esse item. Né? Por como você vai saber como manter aquele EPI em condições ideais de uso? Né? Você precisa seguir o que o fabricante disponibiliza para você. Mais uma vez, inclusive para EPIs que neutralizam insalubridade, isso pode ser verificado, né, pelo perito judicial ali, se houver um pedido de insalubridade. Se você está fazendo higienização e manutenção conforme o fabricante pede, tá bom? Então siga as instruções do fabricante para garantir a durabilidade e a eficácia desse EPI, né? Por exemplo, respiradores, pessoal, equipamento de proteção respiratória. Né? Tem alguns equipamentos que você tem que trocar os filtros periodicamente, você precisa higienizar regularmente. Então, é necessário que você verifique ali como o fabricante pede que você faça essa verificação para garantir a confiabilidade dessa proteção, pessoal, que essa proteção seja eficaz para o trabalhador. Né? Então, a gente precisa ter atenção aí nesse requisito, tá bom? Na linha G agora, pessoal, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Essa é uma obrigação da empresa também, né, fazer a substituição imediata dos EPIs. Então, isso é importante para evitar que o trabalhador fique exposto aos riscos sem a proteção adequada. Então, nós temos que ter um estoque ali de EPIs para poder ter de forma imediata, né, a substituição desse equipamento. Então, ter um estoque de EPIs, pessoal, é algo que faz parte do processo, né, da gestão de EPIs para garantir o atendimento a esse requisito. Inclusive, ter disponibilidade para fornecer para o trabalhador em qualquer horário, em qualquer dia, turno, né? Porque não adianta você ter o EPI ali, mas não ter quem faz o fornecimento, quem faz o registro, então isso tem que estar bem alinhadinho aí na empresa, né? Porque o trabalhador pode alegar, inclusive, que deixou de usar o EPI por não ter o equipamento, porque o que ele tinha ali estava danificado, né? Ele não tinha como fazer a substituição de forma imediata. E uma dica que eu dou para vocês aqui também, pessoal, escreva os procedimentos, as instruções, treine o trabalhador nisso, tem evidência, né, de que ele sabia como fazer a substituição do EPI, quem ele deveria procurar, em que horário, o local, né? Então, deixe isso bem definido aí na sua empresa, tá bom? A linha H, comunicar ao órgão em âmbito nacional em matéria de CST, qualquer irregularidade observada. Então, por fim, a organização ela deve reportar ao Ministério do Trabalho se identificar algum problema no EPI, como falhas, né, de fabricação, né, ou alguma não conformidade, né, que esse equipamento pode apresentar ali durante o uso, tá bom? Então, essa foi a linha H, pessoal. Nós temos aqui outros itens, né, que complementam essas alíneas. Por exemplo, quando inviável o registro de fornecimento de EPI descartável e creme de proteção, cabe à organização garantir a sua disponibilização. Vou dar um exemplo. Aqueles dispensers de creme de proteção que hoje são aplicáveis ali em áreas de manutenção, né? O trabalhador se aproxima ali e já sai a quantidade de creme na mão dele. Não há, para alguns dispensers ali, um registro de qual trabalhador está recebendo aquela proteção. Claro que existem alguns equipamentos que o trabalhador libera ali com o crachá, libera com a digital, e aí o EPI, o creme de proteção, sai ali na mão dele. Mas se você está usando um sistema, né, em qual você deixa um dispenser ali para o trabalhador ir utilizando durante o dia, a gente tem que garantir que sempre estará disponível, no exemplo do creme de proteção, né, sempre estará disponível o EPI. Né, na embalagem original, como diz a norma, em quantidade suficiente para o trabalhador. Né? E daí, pessoal, a gente tem que registrar muito bem isso também, treinar o trabalhador sobre os períodos que ele tem que utilizar, a quantidade adequada,
porque não vai ter esse registro na ficha de EPI. Então, em algum local, você tem que registrar isso. Isso vale também para os EPIs descartáveis, né? Por exemplo, respirador semifacial filtrante, aquele descartável. Se o trabalhador recebe isso, né, é uma livre demanda ali, o EPI, ele pode pegar quando ele quiser, né? Então, você tem de alguma forma, quando esse registro for inviável, né, ter evidência de que esse trabalhador tem o equipamento disponível, ele faz o uso, você tem que exigir o uso, monitorar o uso, tá bom? Para assegurar, pessoal, o atendimento a esse requisito. Toma cuidado, mais uma vez, em riscos que o trabalhador está exposto, que podem gerar adicionais de insalubridade, agentes de riscos que geram adicionais, né, e que são neutralizados por EPIs que você aplica essa forma aqui, sem o registro na ficha. Você deixa ali para o uso, né, para o grupo de trabalhadores, tá? E caso não seja mantida a embalagem original, deve-se disponibilizar no local de fornecimento as informações de identificação do produto, nome do fabricante, lote, data de validade e CA do EPI. O CA sempre tem que estar visível no EPI, né? Mas, por exemplo, você está aplicando ali essa máquina que libera ali creme de proteção na mão do trabalhador, né? Ele tem que ter acesso a essas informações, tem que estar ali disponível para ele. E por fim, pessoal, o último item da aula de hoje, a organização pode estabelecer procedimentos específicos para higienização, manutenção periódica e substituição do EPI, né, referidas às alíneas F e G, que é sobre responsabilidade da organização para higienização e manutenção e substituição imediata. Então, a empresa tem que ter procedimento específico, pessoal, e escrito para demonstrar o atendimento a esses requisitos, já que ela não vai fazer ali o registro de cada entrega em ficha de EPI, né, física ou eletrônica. Bom, então isso é importante, pessoal. Descreva todo esse procedimento, treine o trabalhador, colhe a assinatura, né, e exija o uso, monitore o uso e registre isso também. Seja um checklist de auditoria, né, que o trabalhador ali está utilizando, enfim, você tem que ter documentação para comprovar o atendimento a esse requisito. Beleza? Finalizamos aqui essa aula sobre responsabilidade da organização perante os EPIs. Espero que você tenha gostado e se gostou, não deixa de curtir esse vídeo, né? E também compartilhar com os colegas prevencionistas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.